Olha, deixa eu conversar ao vivo com a Samara Bastos, que está ao lado do advogado José Beraldo, que faz parte, defende a família, então ele faz parte da promotoria, ele acompanha, ele é um assistente da promotoria, o doutor José Beraldo, que é um conhecedor das leis e que nos ajuda a traduzir, não apenas trazer informações sobre o julgamento, mas especialmente a explicar a você, telespectador, como funciona todo esse processo. Não é isso, Samara? Obrigado, doutor José Beraldo, mais uma vez pela presença, por conversar ao vivo com Hoje em Dia. Isso mesmo, Zucatelli. Ele desceu para falar com os jornalistas porque acabou essa primeira parte da acusação. A juíza, então, deu um intervalo pequeno de mais ou menos 5 minutos para que os jurados pudessem tomar uma água e descansar. E o doutor Beraldo veio justamente contar como é que foi essa primeira parte. Na avaliação do senhor, como é que foi, doutor? Meu querido Zucatelli, na verdade o que ocorreu foi o seguinte: a promotora mostrou, e nós queríamos fazer isso, e de fato conseguimos, que ele, no momento da implosão, naquele momento da invasão, até simultaneamente, ele viu que ele ia ser rendido, ele deu 3 tiros. Aqueles tiros para matar na cabeça da Eloá e outro na região íntima. E depois, em seguida, o tiro na Nayara. E quando a polícia entrou, questões de segundos, ele voltou-se e deu um tiro ao policial, mas aquela bala picotou. De modo que nós verificamos que ele cometeu o crime sim, com requintes de crueldade, ele premeditou o crime, ou seja, no momento em que ele percebeu que ele ia ser rendido, ele ceifou a vida, ele matou brutalmente a Eloá e por pouco não matou a Nayara, que se protegeu no edredom e com as mãos. E mostrou-se também que, ao contrário do que o réu disse, que ela se levantou e ele imaginou que ia tomar a arma e deu um tiro nela. Não, foi comprovado no laudo que ele deu um tiro de baixo para cima. Ou seja, é triste, mas a Eloá viu a morte. Doutor José Beraldo, a gente tinha uma informação, a gente recebeu uma informação aqui que nessa explanação da promotoria, essa explanação que os senhores fizeram da acusação, havia uma informação a respeito de uma suposta mensagem de texto que a Eloá tinha recebido, e essa mensagem de texto, logo depois disso, ele teria feito o disparo. Há essa informação, doutor José Beraldo? Não, na verdade não. Essa mensagem foi antes, aquela questão do Vitor, se não... o Vitor telefonou, porque ele persuadiu o Vitor, antes desses fatos, a dizer se teria beijado ou não a Eloá. Porque ele tem um poder de persuasão, ele tem uma conduta de um psicopata, de um homem voltado para o mal. Não há, não. Os tiros foram dados no exercício da sua função, quando a polícia ia rendê-lo realmente. A polícia, no momento que ia rendê-lo, ele percebeu tudo e ele atirou, porque a questão dos tiros ali foi praticamente simultaneamente, ou se não, questão de 1 ou 2 segundos. Portanto, ele quis o resultado, agiu com dolo, ou seja, ele queria matar as duas. Ele pretendia, como de fato ele matou a Eloá, e ele deve responder pelas penas do homicídio contra a Eloá, duplamente qualificado, e por Nayara também duplamente qualificado, e todos os cárceres privados restaram comprovados, além da tentativa contra o policial Atos, porque foi demonstrado também que ele disse que olhou lá fora antes de disparar e não viu ninguém, mas ele se contradisse no interrogatório à medida em que ele disse que via policiais para todo lado. Portanto, ele queria atingir, sim, também o policial Atos do lado de fora do apartamento. Doutor José Beraldo, nós vimos também aqui, acompanhamos alguns depoimentos de especialistas, juristas, seus colegas que acompanharam o julgamento, falando, e o senhor tocou nesse ponto agora, que ele é muito articulado, que ele é muito convincente. Foi assim o interrogatório ontem, doutor José Beraldo? Na verdade, eu percebi e assisti os abnegados colegas, muito arrojados, por sinal, que participaram do seu programa. Ele é bastante articulado, ele é persuasivo. O que ele fez ontem em plenário, em seu interrogatório, foi o que ele fez o tempo todo no cativeiro. Ele tentou ludibriar a todo, ele tentou levar a erro a todos, até o próprio juiz, a promotora, a família. Ele disse lá, pediu perdão à dona Cristina, mas aquilo não foi um perdão vindo da alma, aquilo é uma ameaça. Aquilo a própria vítima encarou como uma ameaça. E, na verdade, ele articula, ele, inclusive, em dado momento, ele pediu para que retificasse o que ele dizia. E, em dado momento, eu falei, você não chora, lindo.
Você não chora, Lindenberg? Você não tem sentimento? Ele disse que não estava ali para fazer show, e sim para falar a verdade. Ou seja, no entendimento dele, o que ele relatou, é que todos mentiram, só ele falou a verdade. E que a polícia é perigosa, não presta. Só ele que não é perigoso e só ele que presta. Mas a articulação dele, a persuasão dele, voltada para o mal, a sua personalidade criminosa, animalesca, fará com que os jurados concluam efetivamente pela culpabilidade dele. Nenhuma prova o inocenta. Doutor José Beraldo, a gente acompanhou aqui, justamente com base nas informações que os senhores trazem para a gente, com muita precisão, aliás, traduzindo justamente o que acontece, o que seria uma tentativa da defesa de dizer que não foi intencional, que ele não tinha a intenção. Consegue-se provar ou alegar algo desse tipo nesse contexto? Eu digo sempre que a defesa tem que ser bastante combativa. E eu coloco aqui que essa é uma causa inglória, é uma causa difícil, porque defender o inocente é fácil. Agora, postular os direitos por um culpado que cometeu um crime com requintes de crueldade é difícil. A desclassificação para o culposo, ou seja, não queria matar, matei sem querer, no caso que ele alega que a Eloá levantou e quando houve a explosão ele atirou por medo, não procede, e essa tese cairá por terra abaixo à medida em que, preste bem atenção, à medida em que ele pega a arma, ele aponta a arma e ele diz que a Eloá levantou e ele imaginou que a Eloá fosse tirar a arma. Então ele matou realmente, ele matou a Eloá para evidentemente executar, concretizar o crime. Portanto, a desclassificação não procede. E não procede também, se você me permite, Zucatelli, eu tenho que voltar ao plenário, não procede também o crime passional, em hipótese alguma, porque comprovado que ele não matou por amor nem por paixão, ele matou por ódio. Ele não permitiu, ele não admitiu que o Vitor tivesse dado um beijo na Eloá, inclusive quando eles não estavam namorando. Um beijo levou ele a cometer este crime de uma forma sumária, cruel. Doutor José Beraldo, eu sei que eu tenho que liberar o senhor, vou fazer uma última pergunta aqui para liberar para o senhor poder voltar ao plenário, que diz respeito aos depoimentos que aconteceram, os outros depoimentos. O senhor citou o Vitor, os outros meninos que lá estavam, a própria Nayara, e eu acompanhava aqui, lendo o depoimento, as informações a respeito do depoimento do Lindenberg, dizendo que há uma série de contradições, que, por exemplo, que ele disse que eles ficaram lá porque quiseram, que não queriam sair para não deixar a Eloá sozinha, eles dizem que não, que todos eles estavam detidos. Tudo isso ficou muito claro no interrogatório de ontem, doutor? Ficou assim, na verdade restou amplamente comprovado, porque não ficaram, porque quiseram, evidentemente que todos ficaram ali solidariamente, não é? É a mesma coisa daquela que está acuada, você quer sair? Pode sair, mas a porta está fechada. Ou seja, em dado momento, os dois que se tiram mal, efetivamente os dois jovens logo no primeiro dia, ele disse, primeiro sai um, primeiro eu libero um, ou seja, ele tinha o poder de mando e comando sobre todos. O cárcere privado está efetivamente comprovado ex legis, ou seja, de acordo com a lei. E inclusive houve contra a Nayara e contra a Eloá o tempo todo sessões de torturas. Ele chegou ao ridículo, subestimando a capacidade de todos em dizer que a Eloá, quando fica nervosa, fica com hematomas em todo o corpo. Isso para justificar o que é o injustificável, porque em dado momento, logo no primeiro dia, ela se prostrou a Lindenberg e disse, solte meus amigos, eles não têm nada com o nosso assunto, solte nossos amigos. Ele a esbofeteava a todo instante. Ou seja, ele atuou de uma forma premeditada, de uma forma, motivo cruel, que impossibilitou a defesa de ambas as vítimas e, enfim, nós verificamos que nada lhe socorre. E as provas materiais e testemunhais confirmam isso. Todas as testemunhas confirmam isso. E, inclusive, o Atos e o capitão Dugatti confirmaram
as palavras de Nayara. A Nayara não mentiu. E digo a você, a Nayara é uma heroína, porque essa menina também persuadiu a Lindenberg a permitir que os dois saíssem. De modo que ali sofreram todos, ficaram em perfeito cárcere privado. Ora, alguém ser solidária, por exemplo, a Nayara sendo solidária, que é real, a Eloá, não quer dizer que ela ficou em cárcere privado, porque ela não podia sair a qualquer instante. Quando ela retornou, foi porque estava no acordo, e a polícia não esperava que ela efetivamente retornasse ao cativeiro, e ela só retornou porque ela tinha certeza que o Lindenberg ia libertá-las, mas ele não cumpriu. É um homem falso, mentiroso, cruel, e ele deve repousar por longos anos no cárcere. Doutor, para o senhor poder voltar ao plenário, o que acontece agora? Só para o telespectador saber, o que o senhor vai fazer, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo agora do final do julgamento? Agora a defesa irá falar. Nesse momento, a combativa defesa irá tomar a palavra, expor a sua tese em plenário, o que ela pretende para o seu cliente, para o acusado Lindenberg, porque o sagrado de direito de defesa há que ser respeitado, e posteriormente para o almoço, e voltaremos para a réplica e para a tréplica, e a sua excelência indagará os jurados se estão aptos a votarem. Se assim estiverem, iremos para a sala secreta, onde procederão as votações de todos os quesitos elementares ao crime. Perfeito. Esse é o doutor José Beraldo, trazendo muitas informações. Doutor José Beraldo, muito obrigado por conversar com a gente, por ajudar o telespectador a entender o que acontece. Forte abraço. Obrigado. Pode retornar. Desculpa segurar o senhor aqui, mas é que o telespectador aguarda essa informação, que é muito importante. Doutor José Beraldo, que é advogado da acusação, portanto, assistente da promotoria. Olha, ele trouxe uma série de informações aqui pra gente sobre o procedimento, sobre o que está acontecendo neste momento, o que acontece agora no julgamento. Agora, como você viu, tem a apresentação da defesa, antes do júri se pronunciar, se posicionar, enfim, mas o julgamento vai chegando realmente à sua reta final. Doutor José Beraldo, como outras pessoas que participaram do programa hoje, outros especialistas, recebemos o doutor Nelson Calandra hoje, presidente da Associação Brasileira de Magistrados, enfim, não acreditam que seja possível para a defesa pode até tentar, mas não acreditam que seja possível a defesa fazer uma transformação desta acusação de homicídio doloso, quando há intenção de matar, para homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. As reportagens sobre o julgamento dizem que a defesa pode tentar seguir por essa tese, mas que isso dificilmente será possível. Muito bem, claro que você terá todas as informações a respeito desse caso agora durante a nossa programação, nossas equipes continuam posicionadas por lá.